Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Brainstorm, que é a nossa roda de conversas virtuais. Sejam muito bem-vindos mesmo. Obrigado pela presença de vocês, seja pessoalmente ou então depois no YouTube, porque nós vamos estar gravando e vamos colocar, então você vai assistir da forma que você quiser, no lugar que você quiser e do jeito que você quiser. Eu sou o Antônio Carlos Júnior e estou muito feliz de estar esses 4 dias aqui com pessoas que vão estar falando suas experiências de vida, são pessoas muito capacitadas, com cases maravilhosos e eu tenho certeza que você vai gostar também. Antes de começar a apresentar a nossa primeira convidada de hoje, eu tenho algumas notinhas aqui que a gente precisa falar. Primeiro que o Brainstorm é uma contrapartida do projeto Ocara, que foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa 2020, Lei Aldir Blanc, Prêmio Feliciano Lana do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura. Então, obrigado, SEC Amazonas, por confiar primeiro no Projeto Ocara e depois por essas contrapartidas que a gente possa continuar essa experiência aí, que outras pessoas também possam ter a oportunidade de estar nesse momento de pandemia, né, fazendo seus trabalhos, mantendo essas receitas e principalmente gerando sustentabilidade para ela e para suas famílias também. Obrigado pela oportunidade do Ocara nascer por conta desse projeto. Vocês estão vendo aqui, cadê? Aqui, ó, QR Code, né? Então, quando você estiver assistindo depois pelo YouTube, você pode passar o celular e em cima desse QR Code ele vai entrar direto na nossa plataforma Ocara, que é uma plataforma destinada para profissionais e realizadores de economia criativa, cultura e educação. Então, a gente tem um conjunto de ferramentas que vai facilitar o seu dia a dia, vai ajudar o seu dia a dia e principalmente vai ajudar você também a gerar receita. Então você pode colocar o seu perfil num catálogo especial que tem lá, você pode gerar o seu curso, né, e vender o seu curso diretamente na nossa plataforma, e também você pode ter uma loja virtual que você pode vender o seu e-book, o seu single, a sua camiseta, gerar eventos, enfim. É um espaço que nós criamos para você também e você pode ajudar a construir uma comunidade forte, sólida e autossustentável dentro da própria internet, ok? Então, quando você puder, coloca aí um QR Code, vá direto na plataforma Ocara e a gente vai juntos aí criando essa ideia nova e gerando coisas maravilhosas na internet. Então, sem mais divulgações, vamos fazer a apresentação agora, né? Então, a nossa primeira convidada de hoje é Sandra Camilo, atriz, dramaturga, diretora e roteirista. Sandra possui no currículo trabalhos em importantes emissoras brasileiras como Globo e SBT. Atualmente morando no Chile, vai compartilhar experiências de produção neste país sul-americano e, mais do que tudo, eu posso dizer de carteirinha e fico muito feliz em dizer isso, é uma grande amiga e vai estar aqui hoje matando uma saudade que a gente já tem de muito tempo que a gente não se via, mas pelo menos na telinha a gente vai estar aqui trocando uma ideia. Seja bem-vinda, Sandra Camilo, que prazer eu tenho de você ter aqui estreando o nosso Brainstorm. As suas palavras iniciais, por favor. Boa noite, Antônio, boa noite para todos vocês. Eu estou muito honrada do seu convite, estou muito feliz, é um prazer fazer parte, é um prazer estar aqui, né? E a gente com esse bate-papo e matar um pouquinho da saudade, né? Que infelizmente não podemos nos encontrar para fazer esse projeto, né? Mover em pessoa, mas graças a Deus existe internet para isso, e a gente pode unir forças, pode unir profissionais. E eu acredito fielmente que esse projeto é um projeto que vai ajudar muitos profissionais de várias partes do Brasil ou até de outras partes, né, de outros países também. Muito obrigada, estou muito feliz. Que Deus te ouça. A ideia é começar no Brasil, mas a gente vai aí pelo mundo inteiro, se Deus quiser, mais à frente. Bom, te prometi um bate-papo e a gente vai ter um bate-papo. A gente não vai ter esse negócio de live, seriona, não. Então a gente vai aqui fluir como a gente sempre foi amigo, então a gente vai trocar uma ideia. Na verdade, a primeira pergunta vai ser uma pergunta dupla e aí as pessoas precisam conhecer mesmo o seu trabalho.
Como é que você começou nessa vida artística e depois como é que você começou com essa questão de produção? Porque uma coisa é você, por exemplo, a gente começa como ator, a gente tá ali, é um trabalho duro, mas ele tem um trabalho específico. Mas como é começar a fazer arte, depois como é que é começar a fazer arte e produzir arte, que é muito mais complicado, muito mais complexo, né? Sim. Bom, eu comecei atuando. Comecei atuando com 9 anos, era criança. Caramba! Eu não comecei, alguém me levou, né? E eu comecei atuando. A primeira peça que eu fiz foi Puff de Fantasminha, né, de Maria Clara Machado. Já começou bem. Comecei muito bem. Comecei num festival infantil, num festival de teatro para escolas. Uma professora me colocou. Aquela coisa, né? Na verdade, eu não queria fazer isso, mas eu era obrigada porque eu precisava de nota e entrei porque eu precisava da nota. Ela falou, se você for bem, eu posso te ajudar com a nota. E eu não queria, até o último minuto eu não queria. Ela falou assim, eu preciso de uma menina para fazer a Maribel. E ela falou assim, é o seu perfil e é a sua chance de não reprovar. Assim mesmo, foi assim como... E pensei. Aí uma colega minha falou assim, só tem essa chance. Realmente, eu de muita nota em literatura e era a minha chance. Bom, enfim, entrei nessa peça de teatro. E dessa peça de teatro, um diretor dentro desse festival... na verdade, eu fiz essa peça, era um trechinho, eram sketches, né? E um diretor que estava nesse festival, estava montando a peça, né? Estava montando a peça de teatro, uma peça oficial mesmo, com ensaio, com tudo, mais rígido que a professora, que eu achava que era muito exigente. E aí uma tia minha falou assim, sim, ela quer. E eu olhava assim, tipo... Não, aí eu falei, em casa eu falava, não, tem que ler muito, tem que ler muito, tem que estudar muito. Minha professora ficou falando que tem que ficar lendo, tem que saber. Bom, enfim, eu entrei. Ela me convenceu e eu fui. Eu era extremamente tímida. Ela falou, isso vai te ajudar muito a você conseguir falar em público, a você levantar a mão, porque eu tinha todas essas coisas na escola, né? E eu era uma criança, né? Então, eu tinha 9 anos, né? Estava na 3ª série do primário, enfim, fui. Era divertido, eu encontrava divertido, apesar que eu era a única criança do grupo. Todos os atores eram profissionais. Caramba! Eu nunca tinha feito nada de teatro. Eu fui fazer aula de teatro depois, né? Comecei a fazer cursos pequenos, até que um dia entrei no Antunes Filho. Fiz Antunes Filho, que foi uma experiência incrível. E daí não parei mais, assim. E claro, quando você começa a fazer teatro, quando você chega a uma determinada idade para um teatro, que você não tem patrocínio, né? Porque lei de incentivo, infelizmente, não é para todos. Tô rindo para não chorar, né? A gente tava falando agora sobre isso. Então aí eu comecei a produzir minhas próprias peças de teatro. Só que, mais ou menos com uns 12 anos, eu comecei a pegar gosto em escrever. Eu já escrevia, tinha muitos poemas, adorava ficar escrevendo poema, poesia, contos. Talvez eu tenha já isso um pouco no meu sangue, né? Porque meu pai é compositor, é decorador, sua profissão, mas ele é compositor, escreve músicas de capoeira. E daí comecei a escrever e não parei mais. E aí comecei a escrever umas coisas maiores, textos maiores, enfim. E chegou um momento que resolvemos produzir um grupo de teatro que eu estava assim, por que a gente não produz aquele texto seu que a gente leu, uma roda de leitura, sabe? Eu sempre escrevia texto para roda de leitura. Por que a gente não produz aquele texto? Aí comecei a produzir coisinhas assim, comecei a produzir, até que quando eu tinha 26 anos, eu estava grávida do meu filho, o Miguel, e era muito difícil para atuar. Primeiro porque minha aparência não coincidia com a minha idade, eu aparentava bem mais jovem, só que eu estava grávida. E claro, os trabalhos são bem menores, e aí eu não tinha outra chance. Eu tive que começar a produzir para sustentar a casa, né? Eu sou mãe solteira. E daí eu comecei a produzir peças em espuma. Daí veio uma produção profissional mesmo. Tudo bem que depois eu fiz curso no Senac, fiz bons cursos, eu tive a chance de fazer bons cursos, eu fiz cursos no Sesc, em várias partes eu fiz cursos que me ajudaram muito, todos eles, do menorzinho até o maior, todos eles me ajudaram, do gratuito ao pago. Então eu fazia peças em espuma, e eu comecei a produzir umas peças para TCC, essa foi uma das primeiras produções que eu comecei com espuma. Antes de fazer esses grandes cenários, que eu cheguei a fazer grandes cenários,
Eu comecei com coisas pequenas. E meu primeiro trabalho foi um coração, para um TCC de medicina. Um TCC de medicina, um colega meu que estava se formando em médico cardiologista, ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo, ele falava assim, aí eu comecei a publicar, né? A falar para meus amigos, olha, eu faço isso, faço fantoche, faço essas coisas assim. Foi como eu comecei, né? Eu preciso de um coração que pulsa e saia sangue. Assim foi quando começou. Aí eu peguei aquelas bexigas de fazer bichinhos de balão, né? E aí daí eu comecei, aí fiz as veias, artérias, e daí começou essa produção. E de repente começaram a me chamar. Olha, você não tem como fazer um cenário? Não, não é muita coisa, não é grande, não. Eu preciso de um carro, por exemplo. Eu preciso de um carro que o ator consiga dirigir esse carro. Claro, tinha que ser de espuma, por dentro em papelão, para poder segurar o carro e um ator ficar aí agachado, andando para ser a roda. Então foi assim que começou. Eu comecei com essa produção de arte primeiro, para depois de produzir um espetáculo mesmo, dirigir o espetáculo. Comecei de pouquinho. Comecei fazendo uma coisinha ali, outra coisinha lá. Depois me formei também em publicidade, né? Em publicidade me abriu muitos olhos, porque eu já conhecia publicidade atrás da câmera, né? Na frente da câmera, né? Porque eu vivi de publicidade muitos anos, vivia mesmo, pagava tudo, água, luz, comida, roupa, tudo, vivia de publicidade. Foi quando meu filho nasceu, eu vivia de publicidade. Mais publicidade que tudo, porque teatro é difícil falar que vive de teatro, né? Agora eu nunca deixei o teatro porque é difícil, não consigo, é algo que está na minha alma. Estamos e daí nessa. foi a produção, comecei a produzir, depois veio os festivais. Quando eu me envolvi, comecei a me envolver muito com cinema. Aos 16 anos eu participei do meu primeiro filme atuando em cinema e eu me apaixonei por isso. Foi quando eu deixei a peça para um filme. Na verdade, eu já estava muito cansada, adolescente, mesma peça. Foi bom, viajei o Brasil inteiro, foi uma experiência incrível, entre aquela coisa de criança e passar a ser adolescente, né? E daí comecei a conhecer outro mundo. O cinema é fantástico, comecei a conhecer, assim, outros meios de comunicação que eu não conhecia. E daí veio a interesse de produzir. Eu ficava, quando eu participei de cinema atuando, eu olhava como faziam tudo e eu queria ser câmera. Queria ser câmera. Quando eu parti para o cinema a produzir, eu parti como câmera. Era isso que eu queria fazer, eu queria ser câmera. E daí começou as produções, depois acabei me metendo em festivais, comecei a ser a curadora de festival de cinema em São Paulo, em 3 festivais, interessante, incluindo o Cena Norte, né, que até hoje eu faço parte, mesmo estando aqui no Chile, eu estou há 6 anos no Chile, mesmo estando aqui, eu ainda tenho minha produção de teatro em São Paulo, tentar ir no festival, já não consigo ser mais a curadora de cinema, faço algumas conexões com amigos, mas não estou aí, né? E os meus festivais de cinema, que é o Festival Renoir, aqui no Chile, o Festival Renab, que está há 13 anos, né? Existe há 13 anos. É o primeiro festival de atores no Brasil. O Actor Mundi, né? Que agora é uma parceria que estou em Los Angeles também. E é isso. E daí começou toda essa produção, né? Eu já tinha viajado, já estive fora na Argentina. E aí, em 2014, eu tive a possibilidade de mudar de país. Mudei em 2015. Essa agora, bom, então a gente vai para a próxima pergunta. Como é que foi essa virada aí? Saiu do Brasil e foi pro Chile. Como é que aconteceu isso aí? Eu ganhei um festival aqui como roteirista, né? Como dramaturga, na verdade, não fui roteirista, porque é um roteiro de teatro, Vida de Brinquedos, é um musical. Eu estava bastante envolvida com musicais nessa época, né? Eu escrevi 3 musicais e esses musicais estavam acontecendo. Na verdade, a gente estava ensaiando essa peça de teatro musical quando eu deixei o país. E foi uma peça que assim, a gente não conseguia patrocínio, estava aprovado na lei de incentivo, mas não vinha o patrocínio. Você sabe como é que é, né? Você tem aprovação. Às vezes a pessoa pensa que você tem aprovação na lei de incentivo e você tem o dinheiro. Não, você só tem aprovação. Foi o meu caso. Eu não consegui ir à frente porque eu não consegui captar depois. Lei Rouanet. Então, e isso daí foi bastante difícil porque eu não consegui captar para essa peça de teatro.
Na mesma época eu estava captando para o Festival Renab e não conseguia captar para peça de teatro e já estava bastante cansada, porque eu já tinha recorrido ao máximo que podia se recorrer para conseguir renovar, renovar, renovar. E a gente ensaiando, 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 e os atores vão cansando, porque eram atores crianças, são 12 bailarinos e 6 atores crianças. Claro, trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com criança, incluso dar aula para criança, adolescente mais ainda do que criança e pré-adolescente. E depois vai se cansando, né? As crianças vão crescendo também. Não basta você, na verdade, estar com a criança é bom, o problema são os pais das crianças, né? Você não está só com as crianças, você está com 6 crianças, os pais das crianças, né? Que são aqueles que é tudo, que é imediatismo, pensa que o filho vai fazer uma peça de teatro e vai ficar famoso. Como eu trabalhava com cinema, trabalho com cinema, trabalhava mais com cinema naquela época, com televisão, tava com a novela, né, que eu tava fazendo Chiquitita nessa época. Então as pessoas ficam assim, e tem a chance de ir pra novela? A gente tá fazendo pra teatro. Então tinha toda essa ansiedade e eu tava bastante cansada. Eu tava bastante cansada desse negócio de tentar, de tentar, de tentar, de tentar. Tava num um estúdio bem pequeno, não tava com um estúdio grande. E aí depois me convidaram para trabalhar escrevendo leis de incentivo, né, projetos para leis de incentivo aqui no Chile. Essa foi a minha proposta para sair do país. E claro, eu tô tão envolvida em escrever leis de incentivo, e era para um organismo muito importante aqui. Assim, o que eu não gostei quando cheguei foi a cidade que eu fui morar. Eu nunca tinha morado numa cidade de interior. Qual era a cidade? Muito interior. Eu fui morar em Rengo, aqui, quando eu cheguei. Hoje eu moro em Santiago, né? Quer dizer, eu durei 6 meses só no lugar. Então eu morava numa cidade que era como uma cidade era uma roça, para a gente resumir para o Brasil, ser uma roça, com um teatro que só abria para o prefeito, só abre para o prefeito lá, eventos do prefeito. Durante todo o tempo que eu morei aí, até um ano depois também eu cheguei a fazer visitas, teve uma peça de teatro e um show de dança. Nada mais, tudo acontece na praça. Um teatro municipal, um teatro lindo, gigante, maravilhoso, cortinas incríveis, fechado. O cinema mais perto era 45 minutos. Uma estrada, você tem que pegar uma estrada e 45 minutos você tinha o cinema mais perto. Enfim, aí foi daí eu mudei, resolvi, me inscrevi para trabalhar de tradutora para falar português no aeroporto e fui trabalhar de relações públicas. Relações públicas e tudo que tinha que ser para duty free. Trabalhei no duty free 3 anos e algo. Tinha um ótimo salário, só que trabalhava qualquer horário que eles quisessem, incluso dobrar os turnos se não tivesse funcionário com a mesma língua que a sua. Foi uma experiência muito boa, maravilhosa, mas me afastou assim durante muito tempo de arte. E claro, aí depois eu já comecei a ensaiar uma peça de teatro, um texto meu, os horários vagos já fui ensaiando com um colega meu brasileiro. E fui saindo até a hora que eu falei, não! E renunciei o trabalho, fui com outro trabalho que me dava os finais de semana livre para ir, e assim fui para a arte. Comecei a fazer contato. Aí abri o Festival Renoir, que é um festival de cinema aqui no Chile. Mantive o festival lá e comecei a fazer mais parcerias de produção aqui no Chile. Entrei para o Sanfic, o maior festival de cinema mundial, que incluso indica para o Oscar, né? Para ser uma das 40 mulheres produtoras net no mundo. Isso foi em fevereiro. E esse mês entrei novamente. Segundo consecutivo. Sigo aí como uma das produtoras net mundial, representando o Brasil e o Chile, porque eu me inscrevi para os dois. Então eu represento os 2 países. Caramba! Isso pra mim é novidade. Sim, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Né? Com certeza. E daí foi muito bom, porque eu participei de roda de negócios, mesa de negócios de cinema, e é contato com o mundo inteiro. Tive reunião desde os Estados Unidos, só o Brasil não me convidou para nenhuma reunião. Ninguém precisa me convidar. Mas Chile em peso, eu tive contato com todas as 40 mulheres que estavam no projeto, no Produtoras Net.
Agora esse segundo foi melhor ainda, produtoras procuraram minha produtora, né, que o Pode Cultura aqui no Chile é uma produtora de cinema, no Brasil é no nosso portal de cultura, mas aqui é uma produtora de cinema. Começaram a procurar para coprodução, então a gente já tem agora nesse Sanfic 2, eu já tenho minha primeira coprodução Chile-Brasil. Ah, legal. Chile-Brasil-Peru, porque a diretora é do Peru, a produtora é da Argentina e a gente vai produzir uma parte do filme aqui no Chile. Tá, muito legal isso, cara. Pra mim é novidade também, eu fico muito feliz, porque essas informações eu não sabia, que legal. São essas reviravoltas da vida, né? Foi acontecendo. A gente tem que nunca desistir, nunca. Não importa o que você vai ouvir, entendeu? Todo mundo falava assim, aqui no Chile é muito difícil, ninguém abre porta para ninguém. É um país bastante preconceituoso, sim, é bastante preconceituoso, mas o Brasil também é. E as portas para abrir para uma mulher é difícil? Sim, também, porque é um país muito machista. Mas a gente tem que insistir, entendeu? Tem que insistir, você tem que estar aí, tem que se inscrever nos festivais, tem que se inscrever nas oportunidades. No momento quando abrir aquela janelinha assim que abrir para você e você entra aí e fica, amigo. Com certeza. Tem que agora cada vez mais que está escasso, né? No Brasil, no mundo, essa questão de verbas e concorrência está muito complicado. Você tem que realmente buscar o seu, né? Tem que fazer o seu. E nunca fechar portas. Com certeza. Manter seus contatos, independente se você mudar de país, como eu fiz. Eu não perdi meus contatos, assim, os meus amigos. Eu tô aqui porque o Antônio me convidou pra gente sair com contato, não fechar portas, entendeu? Você não vai para outro país e vai esquecer o que você deixou lá, principalmente sua origem, né? Eu tenho contato diário com o Brasil. Um contato diário. Por exemplo, a série que eu tô fazendo agora, que é a série A Mulher do Porão, ou The Best Woman, né? Eu comecei por internet, quando começou a pandemia, a gente começou a gravação, meu primeiro projeto com celular, assim, super difícil, sim. A gente está no 7º episódio, 40 minutos cada um. Caramba! E agora vamos gravar 2 episódios aqui no Chile, feito com celular. Caramba! Então, fazendo, por exemplo, são 35 atores, e 70 dubladores, porque a série também está sendo dublada em inglês e espanhol no mesmo momento. Cara, que então, maravilhoso isso. Muito bom. É uma produção feita dentro de casa de um notebook, nada mais. Não tenho nenhum assistente. Caramba! Eu trabalhei muito com websérie aqui, mas a gente tinha um grupo reduzido, mas não era só uma pessoa, e deu muito trabalho. Imagine eu que era só praticamente, né? Sim. É que é difícil, assim, porque era pandemia, não pode se encontrar com ninguém. Por exemplo, eu não tenho ainda editor de áudio. Eu tenho a série, eu mesmo estou editando a série. No começo meu filho estava me ajudando, mas depois ele arrumou um emprego, não dá mais. Então eu também estou editando a série e edito e dirijo as dublagens. Isso é o que mais está dando trabalho, é o que mais está consumindo. Inclusive eu estive doente durante muito tempo. Fiquei doente, eu estava trabalhando desde dezembro de 2019 na série. Eu comecei em dezembro de 2019 sem parar até agora. E aí mês passado assim eu tive uma derrubada mesmo de hospital e cama, uma anemia profunda, mas parei, descansei e voltei agora de novo. E a série vai sair. E o mais interessante, a gente vai exibir nos Estados Unidos, o primeiro lugar. Caramba! Em primeira mão, você está sabendo disso. Oh, que legal! Classificação em 8 festivais, mundiais, incluindo 2 em Los Angeles, Índia, não classificamos para o Brasil em lugar nenhum, aqui em Chile 1, Colômbia, não lembro outros lugares assim de cabeça. E estamos aí, se inscrevendo no festival. Caramba, isso é muito bom. Formiguinha. Muito bom, muito bom. Já me falou de lei de incentivo, já me falou de produção, já me falou de relação Brasil e Chile. Agora eu quero saber isso. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças nesse modo de produção? Existe isso mesmo? O modo de produção é diferente, as leis são diferentes? O que é muito parecido com o Brasil e o que é diferente nesse sentido?
Eu diria que aqui é mais fechado as leis de incentivo. Claro, o país é bem menor, tem bastante produção, sim, mas é bem reduzido para uma massa, para um grupo de profissionais assim mais nomeados, eu diria, mas com mais nome, entendeu? Então esse dinheiro já tem mais ou menos um foco, por exemplo. Na sua produção, se tem alguém de novela, tá? É a mesma coisa do Brasil. Por que que eu não consegui dinheiro para aquela peça que eu falei agora há pouco, do musical? Porque eu não tinha nenhum ator famoso, entendeu? Na época, nenhum desses atores era famosos, então não consegui dinheiro. Aqui passa muito isso também, de não conseguir. Mas a gente pode buscar uma outra forma de incentivo, de você conseguir. Aqui usa muita vaquinha, essa vaquinha virtual. Os produtores que são independentes usam muita vaquinha virtual para produzir os seus projetos, né? Que mais? Que é parecido? Eles são bem fechados para os estrangeiros, né? Os estrangeiros acabam se apoiando entre eles, ou você acaba fazendo parte de alguma associação, por exemplo, eu faço parte do sindicato, né? Não me abriu nenhuma porta isso aqui, mas eu faço parte do sindicato, tenho tudo certinho com eles e, e faço contato. É que você sabe, né? Eu sou cara de pau, né? Então tem que ser cara de pau, de ir perguntar, de estar disponível para fazer parcerias também. Mas a diferença aqui é que é mais fechado, bem mais fechado. Incluso, o único brasileiro aqui que a gente conhece, quer dizer, eu vim conhecer aqui, porque eu nunca tinha escutado falar, me desculpem, eu não conhecia, um rapaz chamado Fabrício, que dança Axé Bahia. Até hoje, ele vive disso. Desde aquela época no Brasil que tinha essas coisas de Axé Bahia, é o único brasileiro conhecido que eu conheço, que dança e faz show, vai em festa, vai em eventos e tal. Essa pessoa, dos estrangeiros do Brasil que eu saiba, é o único que tá nesses grandes eventos aí. Foi bailarino, ficou famoso, tal aqui. Mas eu nunca tinha escutado falar nele, inclusive eu não conheço. Eu já estive com ele em pessoa uma vez, um evento, mas assim, não conheço ele nem o grupo que dançava nesse grupo aí. Enfim, é bastante fechado. Aquela mesma coisa, né? Só se for aquela mulher bonitona, novinha, gostosona, que pode ir pra televisão fazer. Por exemplo, me chamaram para uma novela quando eu cheguei aqui. Eu estava nesse emprego que era muito bom, eu não tinha visa. E fiquei de voltar e acabei não voltando depois. Também não era interessante o papel, porque eu não queria fazer o personagem de... Aquela coisa de ser caricatura. Caricatura onde coloca o estrangeiro como idiota, algo assim. E depois chamaram para um reality show. Esses de biquíni, essas coisas assim, entendeu? Porque é brasileira, né? Também não rolou. Estilo Big Brother? Pior, eu achei. Pior, assim, não me aportaria em nada. Eu ia ficar conhecida, mas não me aportaria em nada. Eu diria que sim, que não me aportaria em nada, porque eles não iam conhecer Sandra, produtora e atriz. Eu ia ter que criar um personagem lá, aquela que fica de biquíni o tempo todo brigando e tentando conquistar algum cara, porque era esses que tem que ser casal, né? Aí colocam um modelo, colocam uma atriz, essas coisas assim. Enfim, não nego que a oportunidade que tive, assim, mas eu fui bem sincera e eu falei que fugia muito do meu foco. Fora que eu também deixaria esse emprego que eu tinha na época. E esse emprego para mim foi muito importante para mim estar no país. Eu consegui minha visa de moradia, visa permanente, em quase menos de um ano morando aqui. O meu filho custou muito conseguir a visa dele de moradia, a definitiva. Para mim não custou, porque eu tinha esse emprego com todos os benefícios, tudo, então não custou. Mas é isso, eu acho que produzir em outro país, principalmente na América Latina, sim, pode. Qual é o caminho? Busca festivais. Festival é a melhor janela, é a melhor porta para você fazer, principalmente para as rodas de negócios, as mesas de negócio. Não sei se estou falando certo, né? Não sei se aqui no Brasil fala diferente isso. Mesa de negócios, né? Mesa de negócios e pitching, né? Que esse é o processo de defesa dos projetos. Sim.
Eu achava até estranho quando a pessoa às vezes não lembrava alguma coisa. É estranho falar isso, mas sim, quando o tempo passa, você acaba esquecendo algumas coisas da forma que fala, porque você já vive aquela outra cultura e você escuta todos os dias aquela coisa de outra maneira e a cabeça fica. É ridículo falar isso, mas é verdade. É verdade. Então, E assim, as mesas de negócios, os festivais online, hoje em dia, por exemplo, eu vou ver se eu faço uma mesa de negócio. Eu vou ver, não. Vai acontecer uma mesa de negócio, quem tiver disponível, quem assistir esse vídeo. Pode ir a festivalrenab@gmail.com. Pode se inscrever, a gente vai fazer mesa de negócio com reuniões de produtores, com produtores de qualquer parte do mundo. Incluso vai estar aberta também a do Festival do Chile, né? É claro que a pessoa vai ter que falar espanhol, tá com alguém que fala espanhol, porque no Chile as pessoas só falam espanhol. E o festival vai estar um festival internacional, inclusive tem filmes do Brasil, mas vai ter pessoas do Brasil, mas eu sempre tenho pessoas do Brasil em qualquer projeto que eu fizer, independente se eu tô aqui ou não, e se eu tô aí ou não, né, falei errado. Mas vai ter essa possibilidade de fazer contato. E mesmo que você não consiga fazer o contato, conversar com a reunião em Zoom, manda um e-mail, faz contato com a pessoa por e-mail, porque aí você traduz, entendeu? Essa é uma dica que eu dou que muitos anos atrás, eu estou falando de primeira vez que eu fui para a Argentina, eu fiz contato com uma pessoa por e-mail. Né, eu tinha facilidade em escrever na época, mas não tinha muito de falar. Eu estou falando de 1996, eu não tinha nem o Miguel ainda. Estou falando de 96, assim. Foi assim que eu comecei. Eu queria conhecer um produtor que estava lá para trabalhar com ele. E eu bati nessa tecla até conseguir, eu trabalhei lá. E foi muito bom. vai na fé, né? Vai na fé que vai, entendeu? Vai na fé que dá. Sandra, e é isso. E aí pra gente encerrar, né, assim, uma perguntinha que eu vou fazer para todos os convidados até o último dia, principalmente nesse primeiro, porque a gente já tinha conversado sobre isso antes. O Brasil e Chile, por conta de relações ideológicas, enfim, a relação de vivência em alguns quesitos está muito parecido, né? A gente está vivendo aí uma polarização muito forte, enfim, a gente está passando por essas circunstâncias. Como é que você vê com perspectiva de produção cultural, tanto para o Chile quanto para o Brasil, para 2022, por exemplo? Você vê com melhoria? Você vê que ainda vai acontecer dificuldades? Pelo jeito que você está percebendo que os dois países estão caminhando, qual é a tua percepção de como a gente vai ter essa perspectiva para o futuro, né? Olha, o Chile vem sofrendo bastante desde 2019, quando foi a estadia social, né? Que teve tudo, né? Que veio a ditadura, porque a gente tem que falar que realmente aconteceu a ditadura aqui, acontece. A gente acabou com toque de queda tem um mês, mais ou menos, com 2 anos com toque de queda. Você sai para trabalhar e, de repente, o presidente resolve que às 6 da tarde vai fechar tudo, vai parar. Toque de queda é aqui o lockdown, né? Que fecha tudo. Sim. Não, os militares te levam se te encontrar na rua no horário que você não pode estar. Foi a primeira experiência de sair correndo de policiais, de fogo, de gás. Na época, o Manuel, meu namorado, tinha que sair correndo de moto, me buscando em algum lugar da cidade, porque não tinha ônibus e eu trabalhava, sei lá, posso dizer, a 40 minutos de metrô, 40 minutos de metrô da minha casa. E o ônibus levava até um determinado lugar e de repente fechou tudo, parou. Já tinha um toque de queda, tinha que estar em casa. Quem não está em casa é arrastado. E nem todo mundo apareceu, nem todo mundo voltou para casa. E depois da estadia social, antes de terminar a estadia social, veio a pandemia. Então, isso tudo, a cultura foi morrendo. Para você ter ideia, não teve nenhuma ajuda para a cultura no Chile. Zero aporte financeiro. Quem vivia só de cultura no Chile está morrendo de fome. Te falo sinceramente. O que conseguiu foi uma caixa de alimentos que foi entregue em todas as casas, essa caixa de alimento, mas dinheiro mesmo para pagar o aluguel, para pagar água e luz, comprar o leite do filho ou alguma outra coisa, né? Porque é uma caixinha. Não, isso não aconteceu. E a
acredito que pode melhorar sim se ganhar o Boris, agora na eleição, que a gente teve eleição para presidente agora esse final de semana, né? Foi para segundo turno. Agora, se ganhar o nosso Bolsonaro chileno, aí eu não sei o que vai acontecer com esse país aqui, tá? É, zero cultura, não tem aposta para cultura, entendeu? É como Bolsonaro. Bolsonaro é um Bolsonaro, é violência, só fala de violência, é, é a mesma coisa. Bom, eu acho que quem é de cultura não votou no Bolsonaro, não acredito. Tem um parafuso a mais na cabeça. Ah, não, teve. Aqui em Manaus teve muito, por sinal. Então, depois aí estão morrendo de fome, você não sabe por quê, né? Não, Então, até sabe, mas esse é outro papo. sim, esse é outro papo. Então, eu acredito que sim, vai depender muito se vai melhorar ou não do resultado da eleição que vai acontecer agora no segundo turno. Acredito que se for o Boris, sim, vai aumentar muito. Não vou fazer coisa dos dois, né? Eu tô falando dos dois. Não significa que eu elegi um dos dois. Não votei não votei no Bolsonaro, chileno. Mas é assim que ele é chamado aqui. Então, mas eu acredito que a gente tem que pensar sempre qual é o lado que vai ajudar mais a cultura, porque é um país que tem que o teatro aqui é difícil. Eu fui assistir grandes peças de teatro no Chile já, para você chegar lá e ter a mãe, o pai e alguns amigos. Por exemplo, eu fui assistir uma peça de teatro, lembro que foi uma peça com uma produção e tinham 3 pagantes, os outros eram convidados. Isso também acontece aqui, né? É um lugar muito bom para um brasileiro que consegue, que fala o espanhol, vir fazer uma ronda com uma peça de teatro, principalmente em cidades pequenas. Por exemplo, essa cidade que eu moro em Rengo, essa cidade e mais 8 cidadezinhas perto desse lugar, vai tudo para Rancagua assistir peça de teatro, porque não tem peça de teatro aí. Ou seja, se você tem uma carpa, essas telas é carpa, né? Essa coisa de circo, e você pode montar seu próprio teatro, ou você tem A uma lona, food né, que se truck, fala, na tenda. isso, lona. Ou se você tem um trailer teatro, né? Que hoje em dia dá pra fazer o trailer teatro, que seria o food truck para arte. Você pode, se você vir em sua peça de teatro, vai ter público. E eu lembro até hoje, eu paguei 20 mil pesos pelo ingresso, que era o único que tinha, porque esgotou. Eu não sabia que ia estar cheio. Né? Tinham 300 pessoas assistindo, sentado no chão de areia. 20 Não mil tinha pesos lugar. é equivalente a quantos reais, mais ou 100 menos? reais. 100 reais. 100 reais, caramba. Era a minha única chance de ver uma peça. Sim, era a minha única chance naquele lugar de ver uma peça. Era pagando 20 mil pesos. Eu não sabia quem era, que peça que era. Valia os 20 mil pesos? Não. Ah, não, valia assim, valia no bom sentido, porque 20 mil pesos aqui não é muito dinheiro. Mas era o ingresso mais caro. Só que eu sentei no chão de terra, entendeu? Com um polvão assim no fundo. Não era nada assim, frufru de teatrinho que a gente vai, os teatros. Mas enfim, vale a pena também se preparar. Tanto os artistas brasileiros são bem-vindos aqui, são muito bem aceitos quando vêm com concerto, quando vêm com seus eventos. O Teatro Mil, que é esse festival festival de teatro, né? O Festival Mil, conhecidíssimo, que inclusive você devia se preparar para vir, eu te falo como artista. Eu assisti uma menina falando em português, uma peça de teatro que estava no Teatro Mil. Eu fui assistir e ela falava o portunhol dela era 100% português. E estava cheio. Cara, que legal. Sim, uma ótima atriz, inclusive. Uma ótima atriz. Não lembro o nome dela. Não era do eixo Rio-São Paulo. Isso era bem bacana. E eu gosto muito quando eu vejo um artista que... Eu sou de São Paulo, não é desmerecer minha cidade, mas eu gosto muito quando eu vejo um artista que fora do eixo Rio-São Paulo, que também está por aí, correndo atrás. E estava numa peça bem interessante. Eles ouvem com monólogo, algo assim. Vai ter público. Tem que se atirar. Para dar certo, tem que se atirar. Se você ficar dentro de casa ou fazendo só videozinhos pro YouTube, monólogos pro YouTube, só isso não dá. Não dá. Eu falo isso porque eu tive experiência outro dia de uma atriz que me falou que tinha 40 monólogos no YouTube dela. Eu entrei para assistir os monólogos e tal. Tinha 3 visualizações cada um. Isso é muito pouco. Começa a se autoproduzir. Tem que ter coragem mesmo, nem que você tem que ir para a praça, começando declamando um poema,
contando um conto, entendeu? Tem público para tudo. Eu mesma amo conto, amo. Se tiver alguém contando um conto na rua, eu assisto, eu escuto. Eu vejo. Então é isso, assim, tem que auto se produzir. E foi auto me produzindo que, graças a Deus, hoje eu posso estar numa produção internacional. Porque não foi lei de incentivo. A lei de incentivo a gente tem que tentar, sim, tem que tentar, não tem que pensar que não é para mim, você tem que pensar que é para você, sim. E correr atrás, sim. Eu já consegui, Antônio também, você também pode conseguir. Não tem diferença nenhuma da gente. Tem que auto se produzir e confiar. É isso, Sandra. Como sempre, a gente não tá tão frequente na conversa, mas a nossa conversa, quando acontece, ela acontece. E até eu não sabia de algumas informações que você colocou aqui, enfim, desse teu caminho. A gente tem conversado algumas vezes, mas eu não sabia desses teus caminhos tão longínquos, assim. Eu fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz mesmo pelo teu caminho. E obrigado, né? Obrigado mesmo pela essa oportunidade da gente conversar, da gente trocar essa ideia, da gente crescer cada vez mais como profissionais. E eu tenho certeza que as pessoas, depois que assistirem no YouTube, também vão ter alguma perspectiva e perceberem que ela está num outro país e é diferente, não. As dificuldades às vezes são até iguais, né? A única diferença aqui é que é mais seguro que o Brasil. Com certeza. Aqui tá... Quando eu cheguei, era bem mais, porque agora foi invadido, né, por muitos estrangeiros, principalmente os que entram ilegal. A gente não precisa de visto para morar no Chile, tá? Não sabia. Aqui, brasileiro não precisa de visto, porque a gente tem esse acordo Mercosul. Mercosul, verdade. Sim, mas eu falo assim, tem que tentar mesmo, tem que lutar, e tem que acreditar em mesmo, acreditar em você mesmo, assim. E acontece, assim. Tô muito feliz por você ter lembrado de mim. Fico muito feliz meus amigos que lembram de mim, mesmo não estando mais aí, porque muitos, né? Às vezes a gente pensa que aquele mais amigo é o que menos se lembra de você. Tô muito feliz de fazer parte, de estar aqui. E qualquer coisa, pode perguntar. Eu tô disponível nas redes sociais também, Sandra Camilo. Então, só pra gente encerrar, passa os seus endereços virtuais para as pessoas que quiserem trocar alguma ideia contigo. E eu tenho certeza que quem trocar ideia com ela vai trocar realmente uma ideia muito legal. Ela tem potencial de conselho muito bom nesse sentido. Então, Sandra, por favor. Sandra Camilo com 2 L's no Instagram, e daí você me acha em qualquer outro lugar, ou Facebook, ou YouTube também. As 3 redes sociais têm o mesmo nome, Sandra Camilo. Ok, então Sandra, só segura um pouquinho enquanto eu vou despedir aqui do pessoal, a gente já conversa. Pessoal, muito obrigado por esse primeiro dia. Obrigado, Sandra, pela disponibilidade. Eu sei que a vida dela está muito corrida quando a gente tem a oportunidade de conversar, mas ela abriu esse espaço com muito carinho e eu tenho certeza que foi um primeiro dia assim, muito bom. Obrigado mesmo. A gente vai conversar sobre outras oportunidades, tenha certeza disso. Você de casa, amanhã tem mais uma noite, sábado teremos também o nosso penúltimo dia e no domingo teremos também falando sobre empreendedorismo na cultura. Então são 3 conversas aí, não perca. Ou então, se você viu depois no YouTube, compartilha, curta, porque isso vai ajudar muita gente a espalhar essas ideias por aí, ok? Então, até a próxima conversa. Tchau, tchau. Eu vou aqui, na verdade, parar a gravação. Tchau, tchau, pessoal!